Bom dia. Bom, gente, vamos iniciar mais um dia, na verdade, o último dia de simpósio da Abra Rio. Estou muito feliz que foi uma semana muito intensa, uma semana muito gostosa, matando a saudade de amigos queridos, revendo amigos queridos e profissionais incríveis. Os debates da semana foram muito intensos e necessários, e o de hoje não é diferente, né? É de interesse de todos. Então, nós vamos abrir a nossa mesa, a primeira mesa de hoje, que é sobre aplicações da cannabis na odontologia. Aplicações da cannabis na odontologia, com a doutora Monique e a doutora Iris. Sejam muito bem-vindas. Bom dia a todos. Primeiro, Marilene, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre esse tema. Obrigada a todos os presentes. E pode ampliar, por favor? Hoje eu trago para vocês aqui um panorama geral da odontologia, da realidade, da legislação e das aplicações dentro dessa área, né? Aqui estão as minhas redes. Eu prescrevo cannabis desde 2017. Eu sou uma das primeiras prescritoras no Brasil e, junto de alguns colegas, estou ajudando a criar essa realidade possível dentro da odontologia. A minha primeira especialidade foi ortodontia, mas há uns 5 anos atrás, 90% do meu público são as pessoas com deficiência, né? Na grande maioria as crianças. Eu trabalho com sedação. E, hoje em dia, é isso que faz os meus olhos brilharem dentro da odontologia. E eu vejo a ligação com a cannabis muito grande nesses pacientes, né? E hoje eu faço parte de diversos grupos de estudos, ministrando aulas, para elucidar esse tema, né, para a nossa classe e para os nossos colegas. Então, eu queria começar falando para vocês que... Tem algum dentista aqui? Não, né? Bom, odontologia não é cuidar só de dente, tá? Esse é o primeiro ponto, e muito importante para a gente entender aonde que a gente vai atuar. Esse estudo aqui é um estudo muito interessante, é o maior estudo que avaliou o impacto da saúde bucal no mundo, e 35% da população sofre de alguma questão bucal, de alguma dor, de alguma desordem, né? Então, a gente se depara com 3,5 bilhões de pessoas sofrendo com alguma questão odontológica. Quando eu falo que dentista não cuida só de dente, é exatamente isso, né? O dente é um órgão, mas nós somos responsáveis por todo um sistema chamado sistema estomatognático, que correlaciona cabeça e pescoço e tem relação também com todo o corpo. Então, se uma pessoa tem alguma deficiência naquele meio bucal, sente alguma dor, vai refletir em todas as esferas dessa pessoa. E esse é o sistema estomatognático, olha só. Ele não envolve só dente, né? Está envolvido nervos, músculos, ossos, articulação. Então, a partir do momento que eu tenho uma deficiência na boca, toda essa estrutura da face vai ser influenciada. Então, às vezes, um paciente não come bem, não respira bem, não deglute bem, e aí está lá o médico tentando ajustar a dose, aumentar medicamento, mas não se atenta que pode ser alguma coisa na boca, né? Isso eu sempre falo muito, porque a gente se depara, às vezes, com esses conflitos das áreas, mas a gente tem que ser unido, porque se um médico não sabe encaminhar para o dentista, né, para ver uma condição, principalmente pacientes com TEA, por exemplo. Eu já peguei muitos casos de paciente se autoagredindo, com diversas condições, e está lá o médico aumentando dose, aumentando dose. Aí, geralmente, quem me encaminha paciente são os fonos, porque eles têm essa manipulação da boca. Aí, quando o paciente chega até mim, ele está com o dente aberto, ele está com dor, mas ele não sabe verbalizar. Então,
eu sempre gosto de ressaltar a importância da odontologia e da multidisciplinaridade para a gente conseguir, de fato, dar qualidade de vida para esse paciente. E aí, o cirurgião dentista, ele tem importância, na verdade, desde a gravidez, para orientar essa gestante que já acontecem diversas alterações hormonais, diversas alterações na gengiva, para que ela entenda o que ela precisa fazer para cuidar dessa saúde. A partir do momento que a criança nasce, existe uma lei federal que, no hospital, deveria ser avaliado, né, a questão do freio lingual. Tá? Nem sempre isso acontece, né? Mas deveria. A partir do momento que essa criança tem esse freio, que essa pelinha da língua um pouco exacerbada, ela não vai conseguir a pega no peito da mãe. E aí começam-se a utilização de aparatos externos para suprir essa necessidade da amamentação. A partir daí, se essa mãe não tem a orientação da importância da odontologia, já começa a acontecer uma deformação no céu da boca dessa criança, no palato, porque o bico, a chupeta, principalmente o dedo, vão fazendo essa pressão e já vai proporcionando diversas alterações. E aí, olhem só, a gente não está falando de dente, essa criança nem tem nenhum dente, né? Mas da importância da odontologia nesse equilíbrio aqui, porque eu posso influenciar o crescimento dessa criança. E olhem só, um bebê com a pega no peito, ele está com a língua posicionada de forma adequada, o espaço orofaríngeo está livre passando. A partir do momento que começa um aparato externo, eu deformo o céu da boca, o palato, a língua se localiza mais posteriorizada, eu fecho esse espaço orofaríngeo. Então, são crianças que crescem se tornando respiradores bucais. E, às vezes, o médico também não sabe se atentar para encaminhar. Eu atendo, às vezes, muito paciente com diagnóstico de TDAH, porque não presta atenção na escola, não dorme bem, não tem... Quando eu vou avaliar, ele tem uma mordida aberta, ele é respirador bucal por conta de alguma alteração na boca. Então, olha a importância, né? Eu sempre gosto de, inclusive, falar para os médicos isso, para que eles se atentem, porque não adianta você ficar aumentando dose, ajustando remédio, se o paciente tem uma alteração odontológica que precisa ser tratada. São pacientes que têm dificuldade de fechar a boca, de fazer selamento labial, aí, às vezes tem que contrair essa musculatura. Pacientes que babam, roncam, têm olheira, desde a infância, não conseguem se concentrar na escola, mas é por conta, às vezes, de uma alteração odontológica que não teve essa orientação, né? E a importância do cirurgião dentista também na terceira idade, desde a gestação, em todos os processos desse paciente. Porque eu costumo dizer, inclusive, que quem não tem dente precisa ir ao dentista. E a gente se depara principalmente com muitos idosos com condições de Parkinson, Alzheimer, diversas outras, que têm limitação de abertura de boca, que, às vezes, a prótese que ele utiliza acumula bactéria. Eu estou contaminando esse paciente. Então, é muito importante, e é por isso que eu digo que o dentista, o cuidado vai muito além do dente. E olhem só que interessante. A partir do momento que o meu paciente ele tem alguma deformidade na mordida, se a gente pensar, a mandíbula ela é o único osso móvel do crânio. Então, se ela está em desarmonia, ela está numa posição errada, eu vou influenciar, inclusive, no pisar dos pés no chão. Tá? Então, o dentista, principalmente na infância, ele ajuda a reorganizar essa questão de estrutura óssea, de trabalhar em conjunto, favorecendo o crescimento do paciente. Porque, muitas das vezes, quando chega na idade adulta, todos esses ossos já estão consolidados, e aí, às vezes, o paciente precisa passar por uma cirurgia ortognática no hospital para cortar osso, para encaixar ali a mandíbula. Então, olhem só, um paciente que tem uma mordida adequada, que a gente fala classe 1, ele tem a postura em harmonia. Um paciente que é classe 2, que a gente diz que ou ele tem o excesso de maxila, né, que são os dentes para frente, ou o atraso do crescimento da mandíbula, ele vai automaticamente projetar a sua cabeça para frente, porque a mandíbula está para frente, e já vai estar desorganizando toda a sua estrutura. Um paciente classe 3, que a gente diz que ou ele tem, são aqueles pacientes que têm o queixo para frente,
ou eles têm um excesso de crescimento de mandíbula ou um atraso de crescimento de maxila, também vai se desestruturar todo. Olha, projeta a mandíbula para frente, projeta o tronco para trás, e isso vai influenciar no pisar dos pés no chão. Desculpem as fotos impactantes, mas é isso mesmo que eu queria trazer. São casos de pacientes meus. Isso aqui é uma criança de 3 anos, sem dente da frente já, cheio de inflamação, cheio de dor. É uma criança que não sorri, que não quer ir na escola porque os coleguinhas estão fazendo bullying, né? Então, é muito importante. Olha só, tecido cariado, acúmulo de placa, principalmente em idosos, pacientes adultos. Isso está causando uma inflamação de gengiva, isso está dificultando o paciente se alimentar, isso está causando diversos transtornos. Hiperplasia gengival, principalmente efeito colateral de anticonvulsivantes. Eu tenho pacientes assim, de 10, 11 anos que só nasceram 2, 3 dentinhos, porque essa gengiva está gordinha, hiperplásica, e não permite que os dentes nasçam. Então, os outros profissionais, na grande maioria, não têm a noção disso, né? E a gente precisa informar, porque não adianta estar tentando equilibrar um quadro de um paciente se ele tem uma boca assim. A doença começa pela boca, né? A boca é uma porta de entrada. E vai influenciar, né? Impacto direto na qualidade de vida, autoestima, imunidade, né? Se a gente pensar que os dentes são os nossos cartões de visita, quando a gente vai arrumar um emprego, se a gente tem alguma condição ali, talvez a gente seja eliminado por conta disso. Olhem só. Candidíase oral, osteonecrose. Vai acontecendo uma necrose no osso por conta do uso de alguns medicamentos. Aftas, úlceras, principalmente pacientes oncológicos que são submetidos à quimioterapia, radioterapia, eles vão ter essa condição alterada, eles vão sentir dor, eles não vão conseguir se alimentar. E uma imagem bem lúdica, olhem só, cada dente possui um nervo, que é a polpa do dente, que é o canal do dente. Nervo como qualquer outro do corpo. Se eu tenho um dente aberto, ele vai ser uma porta de entrada para uma bactéria entrar e para ela se conectar na corrente sanguínea e aderir principalmente no órgão deficiente daquele paciente. Existe uma patologia chamada endocardite bacteriana que mata. Tá? É uma bactéria que entra pela boca, que vai para o coração. E muitas das vezes o medo do dentista, né, todas essas questões, faz o paciente protelar aquela ida até estar numa situação que já não aguenta mais e precisa de fato ir. Então, essa prevenção é muito importante. Olhem só, eu gosto muito dessas imagens, que é só para ilustrar também. Cada nervo, cada raiz do dente sai um nervo que se conecta com nervos muito maiores, ligados em todo o sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Então, uma condição dentária vai afetar todo o sistema do paciente. E a dor é o principal motivo que leva um paciente a procurar um tratamento odontológico. Essa imagem aqui é para ilustrar também que a gente tem uma estrutura muito nobre aqui, chamada nervo trigêmeo, próximo da articulação, e ela tem conexão tanto com o sistema nervoso central, olha, o nervo oftálmico vai influenciar aqui nessa região do olho, maxilar e mandibular. Então, se eu tenho uma inflamação aqui no dente, se ela se disseminar por aqui, eu posso estar causando diversos tipos de dor e outras alterações no meu paciente, né? Então, a gente não tem como separar a dor de uma experiência sensorial e emocional. Quando o paciente chega até mim, eu tenho que lidar com aquela questão aguda lá da dor, mas eu também tenho que lidar com aquela urgência psicológica que o paciente chega até mim. Se eu perguntar aqui, com certeza todo mundo não gosta de dentista ou tem alguma imagem ruim, alguma memória desagradável dessa situação. É inevitável. Esses dias eu estava falando com uma colega, quando inventarem um motor sem barulho, eu vou ser a primeira pessoa a comprar, porque
o consultório odontológico é um fator de desorganização completa do paciente, né? Então, o dentista ele tem que entender todo esse contexto, que eu não estou tratando o dente, eu estou tratando de uma pessoa, eu estou tratando de toda aquela estrutura dela. E existe a odontofobia, tá? Isso já é documentado em livros, é a fobia do dentista. Então, se eu tenho um paciente que ele é hipertenso, cardiopata, ou tem alguma situação, só o medo e o fato dele pensar que ele tem que ir no dentista, eu já vou agravar aquela condição ali dele, né? Então, a gente precisa levar em consideração isso. Por exemplo, o dentista ele não trata a ansiedade no geral, mas o dentista ele pode tratar a ansiedade pré-atendimento odontológico, né? Trans-atendimento odontológico e pós. Então, são áreas interligadas, mas na hora de prescrever, de tratar, são diferentes, inclusive para a gente não criar problemas entre as outras classes. E a gente lida sempre com sensação de luta e fuga. O que é isso? É o paciente que sentou na cadeira, ele tem aumento de cortisol, de catecolamina, ele está completamente tenso na cadeira ali. Então, é um risco muito grande para o dentista lidar com intercorrência. E, geralmente, na odontologia, a gente pode prescrever todas as classes, né? Depois eu vou trazer a nossa lei ali. Benzodiazepínico, ansiolítico, para tratar esse controle de ansiedade pré-atendimento. Só que, na grande maioria das vezes, o dentista ele não está preparado para lidar com as intercorrências. Por exemplo, se eu administrar um benzodiazepínico numa dose alta, eu posso causar uma depressão respiratória no meu paciente. E aí? Né? Então, a cannabis ela vem como uma alternativa muito segura, talvez não como um substituto total de todos os fármacos, mas como uma alternativa muito potente ali, onde eu vou lidar com o menos possível de intercorrências. E aí, nós possuímos um sistema no nosso corpo que, na verdade, ninguém nunca contou para a gente, né, na faculdade, em outras áreas. Agora, eu fico muito feliz de cada vez mais ver as universidades inserindo esse tema, porque os profissionais eles precisam se formar sabendo, pelo menos, que existe esse sistema no nosso corpo, né? E é um sistema que ele tem a função de modular e regular todos os outros sistemas do nosso corpo, né? E aí a gente faz uma relação desse sistema que eu falei anteriormente para vocês, de cabeça e pescoço, que se ele estiver em desarmonia, o sistema endocannabinoide do paciente também vai estar em desarmonia. E existem algumas formas de nós ativarmos esse sistema endocannabinoide, né? Através do exercício físico. Esse estudo ele é bem legal, que ele fala do barato do corredor, né? Fizeram uma análise nos atletas antes da corrida e após para analisar todas essas taxas de serotonina, endorfina, anandamida. E foi muito significante o aumento da anandamida, né, após a atividade física. Então, a gente tem formas de ativar o nosso sistema produzindo esses endocannabinoides através de meditação, alimentação adequada. E hoje já existem outros compostos que a gente sabe também que ativam o sistema endocannabinoide, como a cúrcuma, a copaíba, né, o cacau. Eu sou uma chocolatra assumida, então, assim, quem já comeu um chocolate e sentiu aquela sensação de bem-estar após a ingestão de chocolate? É a anandamida sendo produzida no seu corpo. Só que aí a gente pensa, é difícil ou fácil manter uma vida assim, né? Cada vez menos a gente está praticando exercício físico, meditando, se alimentando bem. Então, o que a gente entende? Que, principalmente quando a gente vai envelhecendo, o nosso sistema endocannabinoide ele vai cada vez menos produzindo os endocannabinoides. Tá? E aí, Ethan Russo, muito importante, pesquisador, ele determinou para a gente a síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide. Principalmente na terceira idade, a gente sabe que aquelas atividades, né, não são possíveis. Então, a terapia com a cannabis ela é uma suplementação.
Tá? É algo que o nosso corpo necessita. Quando a gente não consegue produzir os nossos canabinoides próprios, a gente precisa da suplementação dos fitocannabinoides encontrados na planta. Por isso, é uma medicina muito poderosa e algo muito sutil, né? Porque cada um vai ter o seu sistema endocannabinoide em específico, vai ter uma necessidade de suplementação e cabe ao profissional fazer toda essa análise, todo esse entendimento, para que possa, de fato, estar ajudando o paciente. Uma tabelinha só para exemplificar, olhem só, talvez já deva ter uma mais atualizada. Até então, 421 compostos da planta já foram estudados. Né? Eu costumo dizer para os colegas que a gente só está aprendendo a pontinha do iceberg. Né? Esse é um estudo infinito e que a gente precisa cada vez mais estar engajado aí, buscando que, além dos canabinoides, a planta possui terpenos, ácidos graxos, proteínas, e tudo isso eu posso beneficiar meu paciente a partir do meu conhecimento. Alguns canabinoides que a gente encontra nos medicamentos e são fundamentais aí, né, nessa modulação. O nosso corpo é capaz de produzir substâncias similares, por exemplo, ao THC, a anandamida, né, é o nosso canabinoide natural. O CBD, o 2-AG, 2-araquidonilglicerol. Então, é muito necessária essa suplementação dos medicamentos à base de cannabis. E aí, agora entrando um pouco na odontologia, nós temos essa lei que regulamenta o nosso exercício, a Lei 5.081, que ela nos permite prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externos aplicados em odontologia. Então, isso permite que o cirurgião dentista tenha autonomia profissional junto do seu paciente, de fazer a escolha adequada do medicamento. Eu costumo dizer que nós temos uma diferença muito grande da medicina, porque nós temos o nosso conselho ao nosso favor. Tá? Então, enquanto os médicos estão nessa briga aí de prescreve, não prescreve, só de uso compassivo, nós, cirurgiões dentistas, e para mim, na grande maioria das vezes, a cannabis é a primeira escolha. Tá? E aí existem duas resoluções que embasam a prescrição de cannabis no Brasil. A 327, que somente médicos estão incluídos nela. Há pouco tempo, lá em São Paulo, num congresso, o Alex da Anvisa, inclusive, disse que a odontologia vai ser incluída, e deve, né, para ontem. Mas, enfim, baseado na nossa Lei 5.081, mesmo que eu não esteja incluída na 327, a 327 é correspondente à compra de medicamentos na farmácia e nas associações. Eu, amparada pela minha lei, eu posso prescrever receita azul, eu posso prescrever receita amarela. Então, para mim, tanto faz eu estar incluída ou não, porque eu posso prescrever esses medicamentos. Tá? Mas, com certeza, isso vai ser atualizado. E nós nos baseamos mais na 660, tá bem? Que é a resolução para importação, que diz que o profissional legalmente habilitado pode prescrever. Então, teoricamente, baseado na nossa Lei 5.081, eu posso prescrever, mas eu sempre também oriento os colegas que, que a gente possa fazer jus ao legalmente habilitado, a gente tem que fazer um curso. É algo que a gente não aprendeu na faculdade, é algo que vai mexer com todo o sistema do paciente. Então, a gente precisa se empoderar desse tema. E um cenário atual da odontologia, no ano passado, nós fomos incluídos no cadastro lá da Anvisa de importação. Tá? Eu prescrevo desde 2017. Nunca tive nenhum problema, mesmo estando incluído ou não. Mas foi a partir do ano passado que nós tivemos o reconhecimento do CFO em relação à prescrição de cannabis na odontologia. E aí foi feita essa inclusão. E o cenário vem crescendo, não tem como parar, né? A tendência é aumentar. Olha só, 300% em um ano. E hoje, na verdade, menos de 1% dos dentistas prescrevem cannabis. Né? Então, por isso que a gente fica nessa militância aí de tentar entrar nas universidades, de levar informação, porque a gente quer quebrar esse sistema. Né? A gente quer que o maior número de profissionais tenham acesso a essa alternativa, conheça para ajudar seus pacientes. Hoje já temos essa realidade, ó, o paciente consegue tratamento
Em relação a cannabis, somente com receita odontológica pelo plano de saúde. Esse ano saiu o primeiro habeas corpus, somente com receita odontológica. Tá? Então, essa é uma realidade que não tem como parar. A gente precisa de colegas estudando e nos unindo para a gente fortalecer aí essa rede. No ano passado, eu e mais 4 colegas, nós criamos a Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide, com o objetivo justamente de dar essa representatividade para a nossa classe, né? E promover cursos, orientar o cirurgião dentista que busca essa alternativa terapêutica. E trago aqui para vocês todas as aplicações dentro da odontologia. Como eu falei lá atrás, que nós não temos a necessidade de utilizar de forma compassiva, em comum acordo com o meu paciente, eu posso fazer sim a primeira escolha da cannabis, eu posso aplicar a cannabis para qualquer área odontológica, tá? Inclusive de forma preventiva. Modulação de dor, efeito anti-inflamatório e analgésico. Então, se a gente pensar todas as áreas da odontologia, a gente lida com dor, a gente lida com inflamação. A minha primeira especialidade é ortodontia, né? Aparelho. Então, por exemplo, hoje em dia, se um paciente chega até mim para fazer um tratamento ortodôntico, só o fato de eu estar movimentando um dente, eu já estou causando uma inflamação, eu já estou causando uma dor. Só o fato dele sentar na minha cadeira, ele já está com medo. Por que não eu começar a modular esse sistema endocannabinoide dele antes de eu começar o tratamento? E é exatamente isso que eu faço. E eu falo que a cannabis, na verdade, ela nos traz um combo, né? Eu estou, talvez, iniciando o foco ali de modular a dor, mas eu vou estar proporcionando um sono reparador para o meu paciente. Eu vou estar proporcionando uma melhora de dia, né? De controle de ansiedade, enfim. Modulação de ansiedade, como eu falei lá atrás, né? O cirurgião dentista ele pode prescrever qualquer medicamento, mas ele não está preparado para lidar com intercorrência. Depois que eu comecei a lidar com as pessoas com deficiência, que eu comecei a ter mais contato com essa realidade, e com sedação, né, com toda a monitorização que precisa, a gente vê que assim, a maioria dos cirurgiões dentistas, às vezes, não tem nenhum cilindro de oxigênio no consultório. Um simples anestésico pode causar uma intercorrência ali. Ninguém tem curso de suporte básico de vida, ninguém. Então, é algo que a gente precisa trazer, né, para a nossa realidade. E a cannabis dá segurança nisso. Efeito miorrelaxante. O bruxismo é uma patologia que quem não tem, em algum momento da vida vai ter. É psicossomático, é apertar ou ranger dos dentes. Quem nunca se pegou fazendo isso, né? Então, isso vai acarretar diversas alterações na estrutura, vai fazendo como se fosse uma musculação dos músculos da face. Tem paciente que quebra dente, tem paciente que quebra implante por conta desse apertamento. E, como não tem cura, tem controle, na farmacologia convencional, esses pacientes ficam reféns a vida inteira de anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésico. Por que não começar a ver a cannabis como essa alternativa que pode, sim, substituir ou complementar todos esses fármacos? Cicatrização. Eu trouxe alguns artigos lá na frente para vocês verem que já existe embasamento científico e publicações dentro da odontologia. Osteoindução, né, a formação óssea, né? Então, a gente já sabe também que existem receptores nos ossos e a gente pode, de fato, utilizar isso dentro da odontologia como uma prevenção. Se eu vou fazer um implante, se eu vou fazer uma extração de dente, por que não eu começar a estimular de forma preventiva essa neoformação, essa cicatrização, essa modulação de inflamação? Controle de placa bacteriana. Tá? Já existem produtos que nos mostram que os canabinoides eles controlam uma placa bacteriana, inclusive a cárie. Modulação do sono, né, do ciclo circadiano. A sedação. Eu trabalho muito com sedação no consultório por conta desses pacientes e é muito claro para mim, talvez ainda não tenha embasamento científico para isso, mas um paciente que chega até mim e eu prescrevo e modulo esse sistema endocannabinoide, lá no ato da sedação, quando eu vou determinar o benzodiazepínico ou o medicamento que eu vou utilizar, a dosagem é muito menor, porque esse paciente está mais relaxado, mais colaborativo, com menos estereotipia. Então, é fundamental o cirurgião dentista entender, né, essa ferramenta poderosíssima que tem em mãos e que não precisa ser a última escolha.
inclusive na harmonização orofacial, né? Como a gente não precisa usar de forma compassiva, quem trabalha com harmonização, a gente já sabe que existem receptores na pele, o poder regenerador, antioxidante da cannabis, né? Então, nós temos todas essas alternativas. Alguns artigos para vocês. Olhem só, existem receptores em todas as glândulas, submandibular, sublingual, e aí eu posso influenciar o meu paciente na produção de saliva. Dentista, geralmente, é muito ruim a gente lidar com aquela salivação em excesso com aquele paciente, né? Por que não eu começar a ver uma alternativa de eu modular também esse fluxo salivar do meu paciente? Artigos já com ênfase odontológica. Olha só, essa aqui é uma revisão de escopo bem interessante, que ele nos mostra 3 opções de utilização. A terapia periodontal, que são os problemas de gengiva, regeneração óssea e terapias orais em geral. Esse outro artigo também muito interessante. Ó, a cannabis pode ser utilizada para dor de dente, síndrome da ardência bucal, cárie, ansiedade, doença periodontal e mucosite. Neoformação óssea, osteogênese. Tá? Então, já foi descoberto que na polpa dentária, nesse nervo, existem receptores. Então, por que não, mais uma vez, nós começarmos a ver uma forma preventiva de tratar e modular toda essa informação, né, essa inflamação? Mais um artigo mostrando o efeito dos canabinoides na modulação da doença periodontal, né? Então, além da forma sistêmica que a gente tem de aplicação, na odontologia a gente tem, de forma muito potente, a aplicação local para tratar uma inflamação, para ajudar a modular ali, né? Não só através do óleo, mas das aplicações tópicas. Eu, na verdade, quando estava até falando com a Marilene, quando um paciente tem alguma questão na boca, alguma úlcera, alguma coisa, e ele só usa o óleo sublingual, ao invés de orientar ele a pingar sublingual, pinga em cima ali da ferida, né? E é efetivo. Posso fazer uma observação? Você está falando isso tudo, eu estou lembrando que eu conversando com o nosso farmacêutico, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, e a gente tem esse spray de resgate que é muito utilizado em casos de epilepsia. Geralmente, assim, se a criança está em convulsão, com o Lucas funciona muito bem. Se estiver em crise, a gente faz uso do spray nasal e a crise cessa na hora. Ele teve a ideia, ele falou que, de repente, se fizer bocal, é bocal que fala? Um spray bucal, ele falou que pode ser uma absorção ainda melhor, como se fosse esses sprayzinhos de garganta mesmo, né? Ele falou que própolis, isso, se fosse algo nesse sentido, ele acredita que seja melhor do que o nasal. E a gente pode perceber que os medicamentos para fazer efeito mais rápido, os mais potentes, a gente não administra debaixo da língua, porque esses vasos sanguíneos eles vão absorver imediatamente. Então, a gente ter uma manipulação e uma administração na boca, essa absorção é imediata também. Eu estou muito interessada nos sprays, inclusive eu recebi um, porque eu quero começar a fazer uma experiência com os meus pacientes, principalmente esses especiais. Eu atendo muito paciente com paralisia cerebral, paciente com TEA, que às vezes é muito rígido, muita espasticidade. Quem sabe, se eu puder administrar esse spray antes do atendimento, eu já minimizo ali, imediatamente consigo atender meu paciente. Né? Então, assim, dentro da odontologia, eu vejo um infinito de possibilidades por nós termos o nosso conselho ao nosso favor e ter essa autonomia profissional que rege a nossa lei. Né? Então, é isso. Adiante. Modulação de inflamação. Então, é só uma passada para vocês verem que, assim, talvez a gente ainda não tenha tanto dentro da odontologia, vamos dizer assim, estudos randomizados, duplos cegos, mas a realidade está aí. Existem muitos estudos já focados em odontologia. E todos esses aqui falando que existem receptores nos ligamentos periodontais. O que é isso? São os ligamentos que unem o dente no osso. Então, essa questão de prevenção, essa questão de aplicação no local pode e vai ser cada vez mais muito efetivo.
Dor, né? A gente sabe que o arsenal de literatura em dor é enorme, mas aqui eu trago artigos focados em odontologia. Essa foi a primeira revisão sistemática. Esse aqui, vamos dizer que é o artigo mais robusto, que é um duplo cego randomizado. Eles fizeram o seguinte, eles selecionaram 60 pacientes e dividiram em 2 grupos e aplicaram creme num grupo placebo e no grupo com CBD. E foi muito significativa a redução, o relaxamento muscular, né, desses pacientes, a redução da dor. Então, por que não também? Antes do meu atendimento, eu tenho um creme ali para manipular no meu paciente, para eu relaxar a musculatura, para ele abrir um pouco mais a boca, para me ajudar. Para as mães de pacientes especiais, que às vezes têm uma limitação, uma rigidez, ter essa alternativa também, de além do sistêmico, massagear ali, para ativar toda essa região, para relaxar a musculatura. Síndrome da ardência bucal. Esse artigo aqui muito recente, falando do canabidiol como uma alternativa para dor de dente. Canabidiol como uma alternativa para mucosite oral, daqueles pacientes oncológicos que abrem feridas. Ó, pele, plasma rico em plaquetas, né? Então, é um mundo sem fim. O plasma rico em plaquetas é o sangue que coleta do paciente, centrifuga, separa só a parte boa de fator de crescimento e injeta, ou em articulação, ou pós-cirurgia para estimular, né, a regeneração. Então, para a estética também se utiliza. Então, é um infinito de possibilidades que está nos abrindo. Antibacteriano, né? Já existem estudos, esse aqui bem renomado, falando do poder do CBG, principalmente no controle da cárie. Neoformação óssea. Esse estudo aqui também ele é bem interessante, que eles fizeram uma deformidade na calota óssea do rato e colocaram CBD em microesferas. E foi muito significante a regeneração aqui. Aqui, doutora Iris, implante, ativação, né, do CBD para estimular essa aceleração de neoformação óssea. Redução de medicamentos, né, opioides, benzodiazepínicos. Isso dá uma segurança muito maior para o cirurgião dentista. Esses 2 artigos são interessantes também, que eu gosto sempre de falar, porque o que acontece? Os medicamentos à base de cannabis, eles também vão ser metabolizados no fígado. Então, o cirurgião dentista ele tem que ter essa noção para não sobrecarregar esse paciente, né? Inclusive para ajudar a reduzir os fármacos. E a gente precisa se empoderar muito desse tema, porque a gente se depara com muitos colegas, principalmente médicos, que ficam nesse conflito, né? Eu sempre falo para os pacientes... eu começo a modular o sistema, o médico sendo a favor ou não, eu estou no meu direito ali. A partir do momento que a gente vai vendo esses benefícios, eu peço para o paciente mostrar para o médico isso, né? Quando ele é negacionista, o que está acontecendo. E quando o médico não é a favor ainda, eu oriento trocar de médico, porque senão a gente fica nesse cabo de força, né? Esse cabo de guerra. Eu estou tentando ajustar ali, o médico está aumentando o remédio. No fim das contas, eu não sei nem o que está fazendo efeito. Então, tem que ter essa união, tem que ter essa harmonia aí. Não existe mais falar que não tem embasamento científico. Isso já está ultrapassado. O que a gente precisa é educar. Educar a sociedade, educar os colegas, educar os outros profissionais, para que isso se torne uma realidade acessível para todos. Tá? Então, assim, falar que não existe estudo, tenho até preguiça. E ressalto isso novamente, né? Eu assim, por lidar com as pessoas com deficiência, eu tenho que ter muito esse contato com o médico, com o fisioterapeuta, com o fono, e aí a gente tem que mostrar a nossa importância. Eu faço, às vezes, muito atendimento domiciliar, e aí eu vejo lá, está o paciente acamado, aí tem a listinha lá, médico, fisio, nunca tem um dentista. E o paciente, na grande maioria das vezes, ele está com aquela situação bucal precária. Se a gente vê pacientes hospitalizados em UTI, gente, a importância do cirurgião dentista numa UTI, as pessoas precisavam saber muito disso, porque reduz muita pneumonia associada à ventilação, à intubação. Tá? E aí, às vezes, a gente vai nos hospitais, os pacientes estão lá entubados com aquela
crosta na boca. Claro que não vai tratar, vai aumentar, vai prolongar aquele tempo de internação. A boca não está saudável. E muitas das vezes a gente tem que orientar a enfermagem, os médicos e todo mundo, porque ninguém tem noção disso. Eu lá na UF, eu estou fazendo um mestrado na UF de Friburgo, eu qualifico agora em breve, e o meu projeto de pesquisa é sobre cannabis, eu sou a primeira pessoa a furar a bolha lá, e eu atuo muito na clínica de pacientes especiais, né? E aí, sempre que eu vejo uma criança que necessita, eu vou lá tentar pregar a palavra, plantar a sementinha, falo, você já ouviu falar sobre cannabis e tudo mais? Aí teve um caso interessante lá, que um paciente com paralisia cerebral, muito rígido. Aí a mãe falou assim, doutora, eu vou conversar com o neuro dele e na próxima semana eu te retorno. Eu falei, beleza. Aí na semana seguinte eu fui toda feliz lá, né? E aí, conversou com o neuro e tal. Ela falou assim, doutora, ele falou que ele não pode de forma nenhuma tomar esse medicamento, não tem estudo, não serve para ele. Eu falei, então tá. Porque assim, nós dentistas, eu tenho que saber também até onde eu vou. Se eu vou comprar uma briga com uma mãe que está endeusando o médico e não vai acreditar em mim, não vai dar em nada. Né? Então, a gente faz a nossa função, conversa com o médico quando necessita. Estava até compartilhando com a Iris mais cedo também, que participei de um projeto no Complexo do Alemão, e eu fui lá em cima atender as crianças atípicas, e tem uma marca importada que está fazendo o fornecimento de óleo para eles. Atendi 30 autistas, a maioria com bruxismo, rangendo dente. E assim, aí a gente vê que nesses pacientes, às vezes, é uma autorregulação. E aí, como que eu vou ajudar? Enfim, pedi a prescrição do médico, falei, deixa eu ver aqui como que está. Aí, às vezes, é um ajuste ali, por exemplo, para 3 pacientes lá, eu sugeri ao médico nem aumentar a dose, nada, mas eu fiz contato com ele e falei, olha só, você já está tratando esse paciente, mas eu também atendi e eu vi que a condição odontológica, a dose, o medicamento ainda não está atingindo. O que a gente pode fazer em conjunto? E aí, mantém a dose, mas nesses casos, a gente o que fez? Ele estava tomando 2 vezes, a gente fracionou em 3 vezes, e eu consegui tratar o bruxismo desse paciente. Mas se eu, dentista, não falar isso para o médico, ele não vai saber, porque a condição dele que ele está tratando é outra. Né? Então, essa importância é fundamental, porque a gente tem que se unir, né? A gente não tem que ficar aí com rixa. Né? Eu preciso dos fisioterapeutas, eu preciso dos fonos, eu preciso dos médicos, dos nutricionistas. E eles precisam do dentista. Só que ninguém tem noção dessa importância. Essa é um pouquinho da minha galerinha para mostrar para vocês. Hoje eu faço a parte de aparelho, principalmente em pacientes com síndrome de Down, com pacientes autistas, porque a gente sabe que, principalmente síndrome de Down, eles têm atresia do terço médio, né? Então, por isso que eles vão projetando a mandíbula, levando a língua para frente. Trabalho com sedação e a gente trabalha da forma que dá. Ó. Se eu tiver que atender sentado, eu atendo, no chão. Esse caso aqui é muito interessante, que quando a gente ceda o paciente, esse é um paciente autista de 4 anos, que ele nunca tinha conseguido coletar sangue, fazer nada. E aí a gente pede para a técnica ir, eu sempre falo para as mães, leva a máquina de cortar cabelo, cortar unha, faz serviço completo, aproveita esse momento ali que a gente sabe que é tão difícil, né? Eu que lido com essas pessoas, eu não sei o que é 1/3 do que conviver 7 dias por semana, 24 horas por dia. Né? Então, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigada. E me coloco à disposição aí para contribuir, para levar informação, para o que vocês precisarem, porque a gente precisa sempre ressaltar a odontologia, porque sem a odontologia, nenhuma outra patologia vai estar em equilíbrio. Obrigada. Obrigada, Monique. Queria agradecer a Marilene, Rodolfo, Angélica, todo mundo da Abrario, que sempre me atende super bem. Agradecer a Monique também, que foi minha professora na Unifesp, inclusive. E uma honra estar aqui com você, nossa. Eu não vim dar uma palestra, eu vim passar um pouquinho da minha experiência. Conhecimento, ainda estou engatinhando, ainda sou um bebê na odontologia canabinoide, mas com muitos resultados e resultados positivos. Né? Vou falar um pouquinho da minha história, que começou com a experiência do meu pai. Meu pai foi diagnosticado com demência em 2019.
foi muito difícil para mim, né? Porque eu comecei a cuidar dele e a AbraRio me abraçou, né? E eu tive ótimos resultados com ele. Muito difícil na época a aceitação, como é até hoje. E agora a Marilene está até me ajudando para indicar mais pacientes, né, nesse sentido. Mas a gente conseguiu estabilizar. Dos 5 pacientes que começaram o tratamento com ele, foram diagnosticados no mesmo ano. Ele é o único que ainda fala, né, com a gente, anda sozinho, se alimenta sozinho, conversa. Os outros estão todos já com GTT, acamados. Então, isso, para mim, é uma vitória. E eu queria proporcionar isso para outras pessoas também, essa vitória. E comecei a estudar. E aí comecei a aplicar isso na clínica, né? E o que, assim, da minha experiência, de tudo que a Monique falou, esse lance da periodontia, a gente observa pacientes que fazem uso de canabidiol no tratamento periodontal têm maior adesão ao controle de placa, têm menos ansiedade, conseguem aplicar diariamente a técnica de higienização, a gente observa também que eles têm uma redução de inflamação na gengiva. Pacientes com implante, né, que fazem implante, que ela relatou lá, a gente vê também paciente que faz uso do canabidiol e faz o tratamento, né, de instalação de implantes. Eu sou periodontista e implantodontista, então a minha vivência é maior nesse sentido. Eu observo que eu tenho menos chance de um pós-operatório com menos edema, 0 de dor e uma implantação melhor, porque já tem artigos comprovando que você tenha maior migração de células mesenquimais, que são as células que formam o osso ali na região do implante. Pacientes que eu já tive problemas, né, com paciente que chegou no consultório perdendo o dente por causa de bruxismo, depois da cannabis não fraturou mais nada de bruxismo, não fraturou a própria placa. Eu estou agora começando então, essa paciente está usando o óleo da AbraRio já com um monte de sucesso, assim. Paciente que faz quimioterapia e radioterapia. Então, um paciente que já chega sofrido, já chega sem salivar, sem sentir o sabor, né, perde paladar, dificuldade de deglutição, dificuldade de alimentação. E depois do óleo, o paciente voltou a sentir, né, o sabor das coisas, a salivação voltou, o paciente consegue se alimentar melhor. Então, minha experiência é nessa. E o trauma na odontologia, que é o que eu mais vejo diferença. Pacientes que fazem uso de canabidiol têm maior adesão ao tratamento, eles conseguem vencer essa barreira, conseguem vencer esse medo. Então, eu quero agora, né, cada vez mais ter mais segurança, né, fiz os cursos, fiz na Unifesp, na Unicamp, estou conseguindo mais adesão dos pacientes, que antes era mais difícil. Mas eventos como esse vão quebrando e desconstruindo na cabeça das pessoas que isso é a solução para muito mais coisas do que a gente imagina, não só na odontologia, mas na medicina, na fisioterapia, enfim. Eu acho que a gente tem que batalhar, e eu agradeço a você por abrir esse caminho, e a vocês que estão aqui buscando, porque é muito difícil a gente fazer alguma coisa se não tiverem vocês aqui também, vindo, prestigiando, disseminando tudo que vocês estão ouvindo. Tá bom? Eu quero agradecer. Obrigada a todos. Vou só complementar uma coisinha aqui, pessoal. É o seguinte, nós, como cirurgiões dentistas, que eu falei que atendo muitas crianças especiais, autistas e tudo mais, eu, como cirurgiã dentista, eu jamais prescrevo para condições médicas. Eu não trato do espectro do autismo, eu não estou tratando a paralisia cerebral, tá? Mas essas patologias base, elas vão desencadear desordens odontológicas. E é aí que está a minha atuação. Só que, como a gente sabe que existe receptor pelo corpo todo, que é um sistema que vai modular tudo, é óbvio que eu também vou estar ajudando a tratar aquela patologia base. Mas sempre com essa responsabilidade, inclusive para não dar conflito com outras áreas, da gente saber exatamente onde eu estou atuando ali, mas saber também que todos esses receptores vão ser beneficiados e que eu vou conseguir, de fato, dar uma qualidade geral para o meu paciente. Né? Então, isso é muito importante, só para frisar que, assim, né, eu falei de autismo e tudo mais, mas eu trato condições odontológicas que aquela patologia base está desencadeando ou que nem seja aquela patologia. Tem medicamentos que causam bruxismo, o efeito colateral. Né? Então, é sempre essa ênfase que a gente dá, mas sabendo que eu vou estar tratando o meu paciente como um todo.
Bom, você já me fez eu me atentar de que eu tenho que acrescentar na listinha lá do Lucas, lá, odontologia. Que é muito importante que, realmente, no período em que o Lucas ficou internado e entubado, a doutora Mariana, né, a doutora Mariana Leise, que me deu, uma das médicas que me deu maior força nesse período de internação dele, ela falou isso para mim. Ela falou: Marilene, verifica se a equipe técnica está fazendo a higiene bucal dele. Ela me indicou de comprar eu nunca acerto o nome, Periogard. Ela me indicou de comprar. E ela falou: se eles não estiverem fazendo, você faça. E ela me ensinou a fazer a higiene bucal, porque ela falou: ninguém fala isso. Mas a maioria das infecções provocadas, inclusive dentro de um CTI, de uma UTI, é por conta de falta de higiene bucal. E aí, ele mesmo entubado, eu mesma fazia. Eu nem perguntava se estavam fazendo. Eu ia lá e fazia. E eu passei a ter esse hábito de até em casa, né? Como eu falei hoje, antes de eu vir, eu já fiz. E acaba que a gente está ali, como vocês mesmos falaram, estimulando até, né? Fazendo um exercício com ele. Então, nossa, ouvir vocês é incrível. Vocês são maravilhosas. Parabéns. E alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que está a relação da odontologia com o plano de saúde e o uso de cannabis? Oi. Como é que está a relação da odontologia e o uso de cannabis com o plano de saúde? E o SUS? Eu vou pegar as duas perguntas e aí eu levo o microfone para vocês. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de saber qual o modo certo de higienização no CTI, que eu também já trabalhei no CTI, sou fisioterapeuta, né? E eu via muitas coisas erradas. Então, se vocês pudessem informar a forma correta, se é água oxigenada, o que seria para a gente poder estar passando adiante, tá? Obrigada. Bom, em relação ao plano de saúde primeiro, é o seguinte: nós cirurgiões dentistas, a gente sempre tem conflito quando a gente vai solicitar alguma questão de plano, porque eles falam que o serviço odontológico não tem a ver com o serviço médico, né? Isso é uma completa ignorância e no ano passado de legislação também. Mas o que acontece? Quando você lauda e embasa, é uma questão de saúde pública, gente. Se a boca não está saudável, não adianta. E se não tem ninguém no hospital que cuida da boca, eles precisam abrir para nós, entendeu? Então, no ano passado, a primeira autorização judicial pelo plano, pelo fornecimento. No SUS ainda não aconteceu. Estou nesse progresso aí. Espero que em breve eu tenha notícias novas, porque eu estou construindo judicializações pelo SUS desses meus pacientes especiais. Tá? A gente está nesse processo de construção. E é isso. Não abriu porta para uma, tem que abrir para todos, entendeu? Porque é uma saúde geral, não tem como. Então, o que eu acho que sempre tem que ser bem fortalecido é o laudo, né? A justificativa que você está solicitando aquilo ali. E não tem como negar mais. Já aconteceu a primeira, aí agora é pressionar mesmo para cada vez mais a gente ter esse acesso. Não, vou só complementar com relação à legislação. Existe uma lei que concede ao cirurgião dentista que afirma, embasa a gente para a gente poder prescrever exames que o plano de saúde é obrigada, né, a acatar e a custear. E a gente sempre esbarra isso, não só com relação ao canabidiol, mas polissonografia, exame de sangue, uma série de exames que a gente tem direito de prescrever e o plano é obrigado a cumprir. Então, assim, se você... o que a Monique falou, já tem uma jurisprudência com relação ao canabidiol, mas se mais pacientes entrarem com ações e mais pacientes pleitearem isso, essa instância chega na ANS. E aí a gente começa a virar a jurisprudência também. Então, se acontecer com você, liga para a ANS, abre uma ocorrência, faz um chamado, e isso vai ganhando corpo. Eu já consegui algumas coisas com relação à polissonografia, já não negam mais pedido meu de polissonografia. Um canabidiol estou tentando, mas ainda não consegui progresso. Mas o lance é a intercorrência. E entra com uma ação.
se for o caso. Rodolfo aí, excelente advogado, está acostumado a lidar com isso, é o meu advogado, o advogado do meu pai, e da Abra Rio, então eu acho que é a gente começar, não pode desistir de fazer, não. Inclusive, para a gente conseguir, a gente tem que ter a negativa do plano. Então, a primeira orientação é pedir para o paciente, manda um e-mail ou faz o contato para apresentar a receita para ter essa negativa. A partir dessa negativa, é ação judicial e comprovação, né, de tudo que o medicamento pode fazer. E isso é muito interessante, porque os planos, às vezes, eles falam, para que o dentista está passando um exame de sangue? Como assim, meu Deus? Para quê? Não existe um corpo sem boca, uma boca sem corpo, né? As pessoas não entendem isso. Em relação à higienização nos hospitais, tem até uma dentista do Rio que ela publicou um artigo que, através dessa educação dos profissionais e da higienização, conseguiu zerar o PAV de um hospital. O PAV é pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, assim, eu acho que o mais adequado é clorexidina, e, inclusive, é porque, na verdade, precisa de uma educação geral do hospital ali. Mas, até se possível, ter escovas de dente ou aquelas de dedal, igual de criança. Porque, assim, o que acontece? A gente, só de passar alguma coisa, seja uma gase embebida na clorexidina, eu vou estar desorganizando aquela placa bacteriana. A cárie e a inflamação, ela acontece por quê? A sujeira, já viu aquela sujeirinha que a gente raspa e sai branquinha no dente? Ela, quando ela está imediata, ela é assim. Depois ela vai endurecendo e ela vai aderindo no dente. Muitas das vezes tem que raspar com o motor para tirar, né? Então, o importante é o quê? A gente sempre ter essa consciência de não deixar essa placa bacteriana inicial começar essa adesão. Então, às vezes, só o fato de você passar uma gase com a clorexidina, você já está desorganizando essa placa e evitando que ela vá fazer essa adesão. Mas o ideal, lógico, seria ter escovas de dente, porque também, assim, por exemplo, o paciente ele não está ali se alimentando e tudo mais. A gente consegue remover o básico ali da frente, mas entre os dentes e tudo mais. Eu acho que, assim, deveria... Paciente entubado, como é que você vai acessar lá atrás no molar? Então, o que eu acho? Deveria ter uma educação geral de todos os profissionais de uma UTI para que cada um... Por exemplo, a gente escova dente no mínimo 3 vezes por dia, mas eu sempre falo que não existe um mínimo. Se você come 5, 6 vezes, você tem que escovar 5, 6 vezes. E o paciente que está ali entubado, com toda aquela alteração de saliva, né, já está com aquele pH da boca todo alterado, o quanto mais eu puder estar estimulando e limpando ali, né, é ideal. Pelo menos eu acho que numa UTI umas 2 vezes por dia seria muito importante para que a gente mantenha aquele meio ali com uma lubrificação, para não ficar aquilo tudo seco, que aí o paciente também vai cortando o lábio, né, vai acontecendo... É uma bola de neve, vai ressecando, vai acontecendo diversos problemas. Então, assim, um protocolo específico, eu não sou assim, especialista. Hoje, no Brasil, já foi reconhecida a especialidade de odontologia hospitalar, que estava uma briga. Antes era só habilitação. Então, esse ano já teve essa conquista. Eu não tenho essa especialidade, mas por eu estar acabando a minha especialização em pacientes especiais, eu tenho um pouco desse convívio, porque eu tenho que atender uma camada em casa, às vezes eu tenho que ir no hospital. E olhem que interessante, existe artigo também mostrando o quanto que os médicos quebram dente de paciente na hora da intubação. E, assim, são diversos fatores que precisam de uma educação, mas se você, por exemplo, que bom que você está aqui e se interessou por isso, porque você vai fazer a sua parte ali, por mais que você ainda não tenha o manejo adequado, você já sabe, eu não posso deixar aquela placa aderir ali, o que eu puder ficar passando, que seja uma gase, se o hospital não forneça escova, né? É importante. Assim, eu já trabalhei com odontologia hospitalar, trabalhava em CTI, o paciente não estava entubado, né, mas
já estava inconsciente, a gente fazia o manejo da seguinte forma. Eu vi uma época em que se usava a água oxigenada. E existe uma controvérsia com relação a isso, eu acho que eu entendi essa pergunta. Algumas pessoas ainda usam água oxigenada, mas depois de 2019, saiu um artigo, inclusive em 2020 também, com relação ao Covid, em que esse artigo provando que o excesso de água oxigenada faz uma desepitelização e pode causar câncer de boca. É isso que você está falando, e eu acho que procede. Mas eu também já tive experiências boas com água oxigenada se ela for manejada de 2 a 3 vezes por semana só. Só que esse artigo quebrou um pouco, né? Tem um viés, e aí a gente aceita, né? Mas a conduta hoje na odontologia hospitalar, né, ou no manejo do paciente que precisa de um cuidado, seria a mesma clorexidina, pelo menos de 24 em 24 horas, porque a placa ela é desconstruindo de 24 em 24 horas, você consegue manejar esse paciente e manter a microbiota dele mais ou menos organizada ali, sem causar um prejuízo. Então, assim, no hospital, pelo menos no Bambina, onde eu trabalhava, a gente manejava assim, uma vez por dia, clorexidina, desconstruindo a placa, como o Nick falou, e a cada 30 dias, 45 dias, a gente fazia uma raspagem. É importante ter. Lá tinha, eu trabalhava lá. Hoje em dia, tem alguns hospitais aqui em Niterói que tem, no Hospital Icaraí tem, no CHN tem. Não é assim, não vai todo dia o dentista, mas tem um dentista na equipe que faz o manejo, né? Eu entendi o lance da água oxigenada. Eu acho que você deve usar a clorexidina a princípio, mas já tem um outro artigo que está saindo também para desconstruir isso. Eu acho que vai acabar sendo o protocolo usado os dois, entendeu? E sabe o que é legal? Essa informação ela precisa chegar, inclusive, para o gestor do hospital. Porque se ele entender que uma saúde bucal adequada ele vai minimizar o tempo do paciente numa UTI, vai reduzir gasto para o hospital. Né? E as pessoas... Na verdade, ele vai continuar ganhando. Vai reduzir a permanência. Por isso que eu acabei saindo. Foi isso. Deveria ser do jeito que você pensou, que é o jeito que a gente pensa. Eu acabei até saindo por causa disso. Por quê? Não é de interesse do gestor que o paciente saia. Né? Porque o plano vai continuar pagando. Isso que é nojento, né? Exatamente. Então, se a gente começa a fazer um trabalho de formiguinha, igual a esse que está sendo feito aqui, e a gente começa a fomentar esse tipo de informação, o familiar ele não sabe. Ele não sabe que ele tem direito a isso. Está na legislação. Existe uma legislação que provê o direito do paciente ter um cuidado odontológico no hospital. Se ele faz uma reclamação, se ele faz um pedido, se ele faz um chamado, volto a dizer, eu fiz MBA em Gestão de Saúde na UF, e eu me lembro que assim, todos os professores, a maioria trabalhava em plano de saúde, e era diretor da Golden, da Amil, do Toedes na época, era vivo ainda, e assim, ele falava assim, as pessoas não têm noção do poder que elas têm nas mãos. Começa por aí. Então, se você orienta o familiar, olha, você tem direito. Está na legislação, faz o pedido. O hospital é obrigado. E no Bambina foi por isso. O filho da paciente fez uma reclamação, e ele trabalhava na ANS, então ele tinha esse conhecimento e ele obrigou a minha presença lá. Então, eu acho que é um caminho, é buscar, saber legislação e fazer valer o direito. Exatamente. Fazer isso que você fez, fazer a pergunta para poder também saber. Eu acho que a gente tem que começar a lutar um pouquinho mais, sabe? Pelas coisas, assim, pelas pessoas. Então, eu preciso que seja breve por causa do horário. Só a Angélica ela estava aguardando, aí seja breve. Com ela eu posso brigar. Oi, bom dia. Eu primeiro quero falar para a doutora Monique. Eu, como mãe de um autista de 13 anos, que só consegui levar no dentista quando ele tinha 6 anos, então, meu filho só foi no dentista uma vez, que é quando eu consegui uma pessoa para olhar, porque os dentinhos caíram e não voltaram a nascer, e tinha muitos meses, eu fiquei preocupada. Primeiro, quero dar os parabéns à senhora pelas fotos, pelo trabalho, essa questão de se dedicar a pessoas com deficiências. Se tiver que subir, a gente sobe, se tiver que sedar, ceda. E, assim, pelo carinho que eu falo, não sei se você percebe, mas você falou várias vezes o carinho que você fala de pessoas com deficiência. Então, quero dar os parabéns pelo seu trabalho, que pelas fotos pareceu muito dedicado. E, assim, em nome da minha comunidade de mães autistas, eu quero dar os parabéns para a senhora.
E a doutora Iris, a gente se encontrou no dia... Nosso encontro foi um dia muito difícil, mas essa questão, como ela falou, eu sou a pessoa que tem pavor de dentista, eu sou essa pessoa. E aí nós tivemos... Ela teve todo esse cuidado comigo. Nós tivemos... Nós tivemos 2 encontros antes dela encostar na minha boca, para conversar, para saber o que eu pretendia, para saber há quanto tempo que eu não mexia, né, na minha parte bucal. E aí fiz o raio-x, voltei no dia, falei, hoje vai acontecer. Não era aquele dia. E aí ela me orientou. Eu, mesmo sendo acolhedora da Abrario, não utilizo óleo. E aí, no dia da consulta, ela falou, toma o óleo e vem. E eu cheguei no outro dia no trabalho e falei, gente, eu esqueci que eu estava ali. Ela conseguiu mexer no meu dente, me deu uma elevada ótima na autoestima, que ela é ótima dessas coisas. Não, porque assim, eu fiquei num relaxamento tão grande, foi a orientação dela. Ela falou, toma para você vir. E eu tomei um pouco antes de ir para a consulta, falei, agora vai acontecer. E aí, quando eu voltei, falei, gente, teve uma hora que meu corpo relaxou. E em 38 anos fugindo de dentista, isso nunca aconteceu. Eu sempre fui nos momentos de desespero e com muito tenso, com muito medo, tipo assim, eu vou sair dali carregada, vou sair morta, vou sair de qualquer forma. Menos que eu sairia com um sorriso ok. Então, dá os parabéns para ela, minha dentista. E ela tem esse cuidado. Pessoas que têm medo, a doutora Elisa, ela tem esse cuidado com os pacientes dela. Eu estou tomando coragem. Bom dia. Minha pergunta é super rápida. Doutora Monique, clorexidina, no caso, seria indicado para qual faixa etária? Tem alguma restrição quanto a isso? Porque minha atuação, por exemplo, sempre foi em UTI neo e pediátrica, inclusive aqui no Hospital Icaraí, e não tinha realmente esse cuidado, né? Então, se uma das 2 doutoras puderem responder se tem alguma faixa etária indicada, se tem alguma contraindicação. Não, para criança, a minha orientação lá para criança, então, mas qual idade? Então, tem NEL, que é 0. Se existe menos 0, tá lá. Eu não sou pediatra, a Monique, de repente, vai poder explicar isso melhor para você. Mas, assim, eu atendo crianças a partir de 8 anos para fazer cirurgia. E, a partir de 8 anos, já é indicado em 15 dias. Você pode fazer em casos pontuais para cirurgia. Na UTI, eu atendia idoso também. Então, eu não tenho experiência com criança. A minha experiência de criança de 8 a 12 anos, né, que é o que faz cirurgia comigo, cirurgia periodontal, a gente usa, sim, só no momento, em cima da ferida, uma vez por dia só, ou da área cirúrgica, durante 15 dias, e não passa disso. Tá? Mas eu sei que tem gente que não indica. Bom, como eu falei, eu não tenho tanta prática em UTI. Às vezes eu vou quando me chamam algo pontual. Mas, assim, generalizando as crianças, o que eu acho? E generalizando também todos os enxaguatórios bucais e tudo mais, a gente se depara com a maioria deles com álcool e corante. Né? Então, assim, eu acho que é ponderar, né? Está numa situação igual que a doutora Iris disse, precisa, é uma criança pontual, com um prazo determinado de utilizar, talvez eu acho que não tenha restrição, né, com essa cautela. Mas quando é muito bebezinho ou quase não tem dente, eu tenho que botar na balança ali quais os compostos daquele medicamento que vai ser bom ou que vai ser ruim, né? Porque a gente volta a falar, sublingual é o maior meio de absorção. Se é um bebezinho, ele vai estar absorvendo ali álcool, vai estar absorvendo corante, vai estar absorvendo várias questões. E o fato de higienizar, de desorganizar a placa, muitas das vezes até no dia a dia, se a gente tem uma escovação adequada e a gente passa o fio dental adequado e tem uma alimentação adequada, às vezes eu nem preciso de um enxaguatório bucal, porque a base está aí. Eu quase não indico enxaguatório bucal, na realidade, assim, no meu dia a dia. Para criança, então, quase nenhuma. É higienização, é alimentação, né? E toda essa consciência aí. E passar nas crianças aquela escovinha de dedal. Com água. Com água. Desconstruir a placa. Isso.
Tanto que no Hospital Icaraí, no HCN, a assistência hospitalar de dentista, quando você requer, é só para vir. Entendeu? Não, ver você não vai ver, não. Se você quiser pedir, você tem direito. Ver você espontaneamente, você não vai receber isso, não.